Bismillahirrahmanirrahim. Recitamos os versículos do 155 a 162 do capítulo 4 do Alcorão Sagrado. Quem segue ao Alcorão em árabe, página 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, então amaldiçoámo-los por haverem desfeito sua aliança e renegado os sinais de Deus e matado sem razão os profetas. Está contando uns pecados do povo judeu, uma parte deles na época do profeta Muhammad. Está contando que esse povo cometeu esses pecados na época do profeta deles, que seja Moisés, salawatullah alayhi. Fabima naqdihim mithaqahum, sobre aquele dia sábado que eles amaldiçoámo-los por haverem desfeito sua aliança, wa kufrihim bi ayatillah, e renegado os sinais de Deus. Quantos sinais do profeta Moisés e outros profetas também, que infelizmente os povos renegaram e não acreditaram na profecia dos profetas. E matado sem razão os profetas. Um dos profetas que eles queriam matar, na verdade, não mataram. Mataram muitos dos profetas, como Yahya, João Batista e outros. Mas o Jesus também, porque na nossa opinião, na nossa crença, o Jesus não morreu. Mas quem queria matar, quem mandou soldados romanos para matar o profeta Jesus, foram uns deles, não uns dos judeus. Mas deixa eu tirar essa dúvida. Quando a gente fala do judeu, não é, eu falo muitas vezes, não é do judeu mesmo, não é do judaísmo. Judeu verdadeiro não fez e não faz isso. Como muçulmano verdadeiro que não ataca, não mata inocentes, judeu também é a mesma coisa. A religião em si não manda ninguém para matar. Então, quando uns judeus atacam a mesquita de Jerusalém ou matam os inocentes, crianças e mulheres de Gaza, da Palestina, não é culpa da religião judaísmo. Então, eles falam, por exemplo, que somos judeus, mas não são judeus verdadeiros, como uns muçulmanos que matam uns inocentes e falam que somos muçulmanos, mas não são muçulmanos verdadeiros. Então, esses versículos do Alcorão estão dizendo dos judeus não verdadeiros da época do profeta Moisés, que foi profeta dele, e até o profeta Muhammad, que veio depois do Moisés, depois de Jesus, o último profeta foi. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, sem razão, eles mataram uns profetas. E por haverem dito, nossos corações estão encobertos. Quando o profeta Muhammad tinha falado para eles que por que vocês não aceitam a minha profecia, eles falaram porque qulubuna ghulf, nossos corações estão encobertos. Não. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus o Altíssimo está dizendo: bal taba'a Allahu alayha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Não, mas Deus selou-os por sua renegação da fé, então não creem, exceto poucos. Então sempre Allah subhanahu wa ta'ala, nos versículos do Alcorão,
fala essa frase, né, exceto. Então, qualquer história dos judeus, dos cristãos, até dos muçulmanos, tem uma exceção, que não são todos eles assim, exceto poucos, que são verdadeiros judeus, verdadeiros fiéis. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Mais um pecado deles. E por sua renegação da fé e por seu dito de formidável infâmia sobre Maria. Falsa reputação, que coisa grave, né, que vocês falaram sobre Maria Sagrada. Mas Jesus, foi um milagre de Deus o nascimento de Jesus, que se nasceu sem pai, a Maria deu a luz para essa criança Jesus, como um mensageiro do profeta de Deus, né, um profeta de Deus, Jesus. E vocês, seu dito de formidável infâmia sobre Maria. وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, que é pecado grande que vocês fizeram. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. E por seu dito, outro pecado deles. Por certo, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, mensageiro de Allah. Eles estavam zombando e falando, mensageiro de Deus? Eles não acreditaram, né? O mensageiro de Deus, Jesus, a gente matou ele. Vocês, por esse dito, cometeram um pecado. Falando isso já é um pecado. Mas vocês não conseguiram matar o Jesus. O Jesus, o profeta infalível de Deus, como ao Corão Sagrado, Allah Subhanahu wa Ta'ala, nesse livro sagrado, está deixando bem claro, não foi morto. Vocês não conseguiram matar o Jesus. Ora, eles não o mataram, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, nem o crucificaram. Vocês não conseguiram crucificar o Jesus, nem matar. Mas isso lhes foi simulado. Eles pegaram uma pessoa semelhante, que foi um milagre de Deus, um companheiro de Jesus, que eles pegaram e mataram ele. Mas na última noite, depois do jantar, quando Jesus falou para seus companheiros que amanhã de manhã eles vão me matar, eles querem me matar na verdade, mas não vão conseguir, mas quem vai aceitar ficar no meu lugar e ficar crucificado e morto? E um deles que aceitou. Então essa história da religião islamismo, né, dessa história. E mais uma vez, para enfatizar, né, está dizendo mais uma vez ao Corão Sagrado, que وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, sem dúvida, com certeza, eles não mataram Jesus. Olha, وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, e por certo, os que discrepam a seu respeito estão em dúvida acerca disso. Eles estão em dúvida, mas Allah Subhanahu wa Ta'ala tem certeza. Eles não têm ciência alguma disso, senão conjecturas que seguem, e não o mataram seguramente, certamente, sem dúvida. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, mas Deus ascendeu-o até ele, e Deus é todo-poderoso
sábio. Então essa história não existe no islamismo, no Alcorão Sagrado, que o Jesus foi morto, depois foi para o paraíso e voltou e se acendeu de novo. Não. Ele se acendeu na mesma noite. Não foi morto. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. E não há ninguém dos seguidores do livro que antes de morrer deixe de nele crer. E no dia da ressurreição ele será testemunha contra eles. O Jesus vai testemunhar contra eles. Esse versículo tem duas interpretações. Os sábios interpretadores explicaram em dois jeitos diferentes. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Quer dizer que não existe ninguém dos adeptos do livro, dos Ahlul Kitab, dos cristãos e dos judeus, menos, olha, que a primeira interpretação, menos que ele vai saber antes de morrer a verdade. Porque a pessoa antes de morrer, na hora de morrer, antes da morte, ele vai saber a verdade. Então, ele vai saber que o profeta Jesus não foi morto. Ele vai saber disso. E outra interpretação quer dizer que não, antes de morrer o Jesus, qabla mauteh, se Bamir refere para o Jesus, não é a morte da pessoa. Quer dizer que o Jesus ainda não morreu. Ele vai voltar como Salvador, né? E vai morrer no futuro, vai morrer e todos vocês vão crer nele. Porque os judeus não acreditaram, né? Não creram em Jesus. Mas ele vai voltar e eles vão acreditar nele. Então, as duas interpretações. E uma pergunta muito importante. Por que Allah subhanahu wa ta'ala, no Alcorão Sagrado, está insistindo para provar, está falando mais de uma vez que o Jesus não morreu? É uma coisa da história. Ele morreu e voltou para a terra de novo e se acendeu, ou não morreu e se acendeu. Então, todos nós, cristãos e muçulmanos, acreditamos em ascensão de Jesus. Porque o Sheikh e outros Sheikhs, o Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala, sempre está dizendo desse assunto que Jesus não morreu. Porque, olha, como vocês sabem, meus queridos e minhas queridas, que tem uns sábios cristãos, uns padres, uns líderes deles que falam que os pecados dos cristãos, os pecados deles, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus já deletou, já apagou, porque Jesus foi crucificado. Então você não tem culpa se cometer pecado, porque Jesus sofreu demais. Então a primeira interpretação desse versículo 159 quer dizer isso, que um dia você como um cristão vai morrer e antes da morte você vai saber que seus pecados ainda estão contigo e você está carregando eles para outra vida e você vai ser castigado por causa dos seus pecados. O profeta Jesus, um mensageiro de Deus, uma pessoa infalível, viveu com tudo assim, fazendo coisa de bem, nunca cometeu pecado, tá bom? Mas você está falando que ele sofreu, ele foi crucificado para você se salvar, para você ficar no paraíso. Isso não é justiça de Deus. Você não acredita em justiça de Deus? Deus, o Altíssimo, não é justo? Como te mandar no paraíso, como você, como uma pessoa nobre, uma pessoa que nunca, por exemplo, pecou, nunca fez errado, e vai
mandar aquele ladrão, aquele assassino, né, a pessoa criminoso também para paraíso. Isso não é justiça de Deus. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Então, por injustiça dos que praticam o judaísmo, uns deles, né, proibimos-lhes coisas benignas que lhes eram lícitas. Vocês sabem, né? Por exemplo, carne de camelo, não sei, a gordura, menos algumas gorduras dos animais, de boi, vaca e carneiro, é ilícito, né, para os judeus. Mas não era ilícito, era lícito. Mas por causa de pecado de vocês que cometeram, se tornou ilícito. Então, esse foi um castigo terreno para vocês, mas vocês vão ter outro castigo, mas vocês vão ter um castigo na outra vida também. Então, que lhes eram lícitos e por afastarem a muitos do caminho de Deus. É outro pecado. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Mais uns pecados. E por tomarem a usura enquanto foram coibidos disso. Você deu o dinheiro, ele pediu emprestado, né? Você está emprestando a pessoa, por exemplo, R$500, mas no mês que vem ele tem que te devolver 550, porque você está cobrando esses 50, mas isso é usura, isso é pecado. E vocês cometeram esse pecado. Isso é outra coisa que Allah subhanahu wa ta'ala falou para vocês, disse que isso é pecado e vocês negaram. Outro pecado. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. E por devorarem ilicitamente as riquezas dos outros homens. E para os renegadores da fé, dentre eles, preparamos doloroso castigo. Essa parte que eu falei na interpretação, na explicação do versículo anterior, que além do castigo terreno, vocês vão ter um castigo na derradeira vida. É o último versículo dessa página, né, Raj? É versículo 162. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Está tirando essa dúvida. Sheikh, todos os judeus são iguais? Todos eles vão para o inferno? Não. Olha, mas os que dentre eles estão enraizados na ciência, são profundos assim na ciência, sábios de verdade deles, dentro deles, e os crentes creem no que foi descido para ti, no Corão Sagrado, e no que fora descido antes de ti, que outros livros sagrados como Evangelho, como Torá, e aos que cumprem a oração, então, quem tem crença e faz boas obras também. Sempre esses dois vêm junto. E aos que cumprem a oração e aos que concedem a zakah, fazem a caridade, e aos crentes em Deus e no derradeiro dia, quem tem crença no derradeiro dia, na outra vida, a esses
concederemos magnífico prêmio. Então não são iguais todos eles. Dentre eles existe uma parte fiel e que faz as ações boas, faz oração, faz caridade, e acredita em todos os livros e todos os profetas. Então Allah subhanahu wa ta'ala vai recompensar essa porção dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos, tanto faz. Fiel, que faz boa obra, vai para paraíso. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.